Guaíba chega ao menor nível desde o início das enchentes no Rio Grande do Sul. E você vai ver também. Tempestades devem deixar 47 milhões de toneladas de lixo no estado. Governo suspende leilão para a compra de 104 mil toneladas de arroz. Lula é recebido com vaias e aplausos em evento com prefeitos de todo o país. E ainda, o Minuto Pet vai mostrar a primeira farmácia que oferece remédio de graça para pets no país. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos começar falando do Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba chegou a 4,05 metros nesta terça-feira. E este é a menor medição, desde o dia 2 de maio, quando as enchentes no estado se agravaram. O número de mortes causados pela tragédia chegou a 161. Segundo a última atualização do governo estadual, 85 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 654 mil estão desalojadas ou desabrigadas. No total, cerca de 2.300.000 pessoas foram atingidas pelas cheias. O volume do Guaíba foi medido por volta do meio-dia desta terça-feira na região do Cais Mauá, em Porto Alegre. A água segue baixando, mas ainda está a 1,05 metros acima do nível de transbordamento. Esta marca deve ficar abaixo dos 4 metros entre hoje e amanhã, de acordo com o Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Mas os pesquisadores estão atentos à duração dos níveis elevados em função de possíveis chuvas e efeito do vento. Depois da confirmação da primeira morte no estado por leptospirose após as enchentes, a Secretaria Estadual de Saúde registrou até o momento 304 casos que estão em investigação e 19 confirmados. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre apurou 268 suspeitas. Em Santa Cruz, de acordo com o setor de vigilância e ações de saúde, a cidade já registrou 47 notificações da doença. 6 casos foram confirmados, 19 descartados e 22 ainda aguardam resultados dos exames. Em relação aos danos da malha rodoviária gaúcha, a Secretaria de Logística e Transportes estima um prejuízo de cerca de 3 bilhões de reais em rodovias e pontes estaduais. A direção da Estação Rodoviária de Porto Alegre afirmou que os prejuízos no terminal são incalculáveis e que o retorno parcial da movimentação depende da diminuição da água no local. Hoje foi confirmado o início da operação de voos comerciais para a base aérea de Canoas na próxima segunda-feira, 27 de maio. O embarque será realizado no Parque Shopping Canoas e, para isso, o passageiro terá de chegar até 3 horas antes do horário do voo para fazer o check-in. E as tempestades que atingiram o Rio Grande do Sul devem deixar cerca de 47 milhões de toneladas de lixo espalhadas pelo estado. A estimativa é de um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um dos maiores desafios para a reconstrução do Rio Grande do Sul será cuidar do lixo deixado pelas enchentes. E essa enorme quantidade de detritos está ficando mais evidente agora, com a baixa das águas. As autoridades recomendaram que o lixo seja retirado das casas e colocado na rua. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul afirmou que cerca de 47 milhões de toneladas de lixo serão gerados por causa das inundações. O estudo revela ainda que a geração de lixos deve ter 2 picos. O primeiro pico deve gerar aproximadamente 5 milhões de toneladas de lixo, provenientes de móveis, equipamentos e outros itens domésticos danificados pelas enchentes. O
O segundo pico deve ter um total de 19 milhões de toneladas de lixo. Esses resíduos são gerados pela destruição estrutural dos edifícios que permaneceram submersos por um período prolongado. Essa moradora da cidade de Lajeado já começa a lidar com o problema. Após o nível da água baixar em sua casa, ela retornou para ver a situação. Ao abrir a porta, se deparou com uma grande quantidade de lixo e de lama em toda a casa. Aos poucos, ela vai colocando todo o lixo na parte de fora da casa e tirando o grosso do lamaçal com um rodo. Outro vídeo que viralizou foi de um morador do município de Três Coroas. Ao caminhar pelas ruas, ele mostra a quantidade de lixo que foi despejado nas calçadas, que impedem até mesmo a passagem dos pedestres. No meio de todos os resíduos descartados, é possível ver sofá, cama, armários e restos de materiais de construção que foram destruídos. Esse trabalho de remoção deve demorar meses e terá um grande custo para os cofres públicos. E para falar mais sobre os problemas do Estado gaúcho, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Marcelo Dutra, ele que é professor de Ecologia e também Sustentabilidade. Boa noite, professor Marcelo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, galera. Então, assim, estamos vivendo aí um cenário, né, que aos poucos começa a se revelar na medida que essa água toda baixa, né? Eu diria até que de todos os momentos difíceis, nada é tão ruim que não possa ficar pior, porque nós vamos ver um cenário muito triste de muita coisa que estragou, que se perdeu, que por enquanto a água está cobrindo, mas isso vai ser revelado, né, na medida que o tempo passa, que essas águas vão baixando. E isso é um pouco assim desolador, porque é a vida das pessoas, né, aquilo que muitas delas construíram durante um período relativamente grande de suas vidas e que simplesmente se perdeu, se foi. E claro que para tratar de tudo isso vai ser um prejuízo e tanto, porque não só vamos ter que adquirir tudo de novo, mas o Estado agora vai ter que investir um recurso razoável, né, na remoção e na acomodação. Este valor que está sendo, vamos dizer assim, colocado como, né, toneladas de lixo, as 47, olha, talvez até seja um pouco mais. Eu até acho que os colegas foram modestos, né? E talvez o tempo nos revele um valor, né, uma tonelagem muito mais significativa, porque a quantidade de casas e a quantidade de áreas, então, residenciais e infraestruturas que foram danificadas é muito grande. É como se nós tivéssemos passado por um terremoto, um tornado, um furacão, tudo junto ao mesmo tempo, assim, porque em algumas cidades, de fato, é terra arrasada, limpou completamente o terreno, então não sobrou nada. E vamos gerar com isso uma quantidade muito grande de lixo que certamente não poderá ser descartado de qualquer jeito em qualquer lugar. Existe um cuidado muito especial e muito particular em relação aos danos ao meio ambiente, aos recursos hídricos, né, dos quais nós vamos, evidentemente, ali depois precisar para consumir. E existe também, né, um risco em relação à saúde pública e, obviamente, esses materiais todos precisam ser levados a um aterro sanitário. O problema é que os aterros sanitários que nós já temos hoje, eles, para onde vai o nosso lixo, né, de cada dia, eles não comportariam esta quantidade. E vamos ter que, além do custo da remoção e da reconstrução, também ter o custo de compor, né, construir novos aterros sanitários para que todo esse material seja levado para lá. Agora, rapidamente, professor, temos mais aí 1 minuto para a próxima resposta. Eu peço para o senhor fazer uma análise social dessa tragédia. Ela afetou todas as classes sociais ou os bairros menos favorecidos, que, aliás, têm menos estrutura, sofreram mais? E a recuperação vai ser mais difícil para quem? Bom, é sabido, né, e isso em qualquer cidade que a gente conheça, né, existe uma condição, né, literalmente mais marginal, onde as classes menos favorecidas, as pessoas mais pobres acabam, né, margeando as cidades, os bolsões, né, as margens da cidade, os bolsões de pobreza se instalam nas margens. E muitas vezes são espaços, né,
que não receberam urbanidade, são espaços que estão associados muitas vezes à margem de corpos hídricos também, são lugares então sem nenhuma infraestrutura e são lugares que são muito fortemente atingidos quando eu tenho um evento extremo de qualquer natureza, especialmente quando o vento é muito forte ou quando eu tenho precipitações que geram alagamento ou, como neste caso, né, a água invadindo, formando inundações. Então, são essas as pessoas que mais sofrem. Se bem que este evento em particular, o que nós conseguimos ver, ele foi tão generalista que ele alcançou classes, né, pessoas de todas as classes, então, desde o rico, o pobre, a empresa, o campo, a cidade, todo mundo foi atingido. A diferença é que o rico, evidentemente, consegue se recuperar mais rapidamente, consegue se restabelecer, né, de colocar seus negócios de pé e seguir suas vidas. Já o pobre, a única esperança é o Estado. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor Marcelo Dutra, que é professor de Ecologia e Sustentabilidade. Professor, mais que uma resposta, foi uma pequena aula. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Grande abraço. Olha só, subiu para 10 o número de cidades que decretaram estado de emergência em Santa Catarina, também por causa das chuvas. 800 pessoas precisaram sair de casa e uma está desaparecida. Quem traz os detalhes é a repórter Michele Veiga. Santa Catarina está vivendo dias também de tensão com relação às cheias. E hoje foi o dia de registrar as menores temperaturas do estado nesse ano de 2024. Na Serra Catarinense, a temperatura ficou abaixo do 0 graus, chegando a 0,19 na região de Bom Jardim da Serra, aonde teve até geada. E frio com alagamento não é uma boa combinação. 24 cidades ainda estão sofrendo os estragos das chuvas das últimas semanas que assolaram também o solo catarinense, principalmente no final de semana. Mas 3 delas acabaram decretando situação de emergência hoje pela manhã, o que já chegam aí a 10 cidades. Rio do Sul, São João do Sul e Botuverava são as novas que entraram nessa lista de situações de emergência. Rio do Sul, uma das mais atingidas, que fica no Vale do Itajaí, tem 431 desabrigados ao todo no estado, são mais de 800 até os balanços divulgados pela Defesa Civil nesta terça-feira. Portanto, as chuvas que estavam assolando também o Rio Grande do Sul fizeram parte do cenário de Santa Catarina, na região do extremo sul, na última semana, e no final de semana na região do Vale do Itajaí, onde o rio Itajaiaçu está sendo bastante monitorado. E tem monitoramento ainda previsto para essa semana, já que quinta-feira, de acordo com os modelos meteorológicos, a chuva volta a Santa Catarina, não com tanta intensidade, mas trazendo mais frio e muitas rajadas de vento. A expectativa é que chegue até 70 km por hora em algumas localidades. E veja a seguir, Lula é recebido com vaias e aplausos em evento com prefeitos de todo o país. E ainda, o Minuto Pet vai mostrar a primeira farmácia que oferece remédio de graça para pets no país. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, o governo federal suspendeu o leilão de compra de 104 mil toneladas de arroz. Isso aconteceu após o Mercosul aumentar o preço do alimento em até 30%. Com isso, outra medida foi tomada. Veja na reportagem. O leilão de compra seria feito pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mas foi suspenso após o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, rejeitar a alta. O evento foi planejado pelo Ministério com o objetivo de adquirir toneladas de arroz dos países do bloco. Assim, ao aumentar a oferta no mercado interno, evitaria a alta nos preços do arroz para os consumidores, impactados diretamente pelas enchentes
enchentes que afetaram a produção do grão no Rio Grande do Sul. Paraguai, Uruguai e Argentina são os principais fornecedores externos de arroz para o mercado nacional e, por ser zona de livre comércio, não pagam imposto para vender ao Brasil. Porém, com a alta, o governo federal também decidiu zerar o imposto de importação do cereal para países de fora do bloco. Agora, com as taxas zeradas para o restante do mundo, outros países podem competir em maior igualdade com o Mercosul. Com a decisão, 3 tipos de arroz tiveram as taxas de importação zeradas, que são válidas até 31 de dezembro deste ano. Uma nova data para o leilão de compra ainda não foi divulgada. E o presidente Lula participou hoje da 25ª edição da Marcha Brasília em defesa dos municípios. Lula foi recebido com aplausos e também vaias no evento. Acompanhe. Conhecido como Marcha dos Prefeitos, o evento é organizado pela Confederação Nacional de Municípios, CNM, que tem a expectativa de receber mais de 10 mil gestores municipais até quinta-feira. Antes de seu discurso, o presidente Lula foi recebido com aplausos e vaias. No pronunciamento, Lula disse que atendeu o pedido da CNM e anunciou, além da renegociação das dívidas previdenciárias, a criação de novas regras para o pagamento de precatórios. O governo apresentará novo prazo para financiamento de dívidas previdenciárias dos municípios, com renegociação dos juros e teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida. O governo apresenta novas regras para pagamento de precatórios, a fim de facilitar a liquidação dos mesmos e aliviar as contas públicas dos municípios por meio de um teto máximo de comprometimento da receita corrente líquida do órgão. O presidente da República também afirmou que há acordo por parte do governo para solucionar a questão da desoneração da folha de pagamento dos municípios. Nós temos no máximo 60 dias para votar esse projeto de lei, então nós temos que trabalhar com muita urgência para que os prefeitos não sejam pegos de surpresa. Também participaram do evento os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. E o programa Celular Seguro registrou 50 mil alertas de roubo, furto ou perda de aparelhos. A ferramenta foi criada pelo governo e tem quase 2 milhões de usuários cadastrados. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o momento, o sistema criado pelo governo já conta com 1.900.000 pessoas cadastradas e 50 mil alertas de aparelhos bloqueados. O celular seguro foi lançado em dezembro de 2023 para bloquear celulares que foram roubados, furtados ou perdidos. Dessa forma, o vazamento de dados bancários e telefônicos são evitados. A ferramenta é compatível com sistemas Android, iOS e computador. A ferramenta oferece uma espécie de botão de emergência que permite comunicar roubo, furto ou perda do celular e pedir o bloqueio de aplicativos de banco e da linha telefônica. Esse alerta pode ser feito pelo dono do celular ou por uma pessoa de sua confiança. E um acidente de carro na zona norte do Rio de Janeiro acabou provocando um incêndio em uma creche na região. 23 crianças estavam no local, mas felizmente foram socorridas. Confira agora as imagens. Moradores da comunidade agrícola de Higienópolis, na zona norte do Rio, salvam crianças de uma potencial tragédia. Um incêndio que ocorreu na tarde da última sexta-feira. Ao todo, foram 23 crianças socorridas e nenhum ferido. O incêndio começou em um carro que estava passando na linha amarela e teve problemas na parte mecânica. O fogo se alastrou para a fiação de um poste e foi em direção a um prédio de 3 andares, onde funciona a creche Céu Azul. O cantor William Silva, de 42 anos, contou que viu os vidros estourando dentro da creche. Ele e a mulher começaram a molhar os cobertores e toalhas para entrar na unidade. As funcionárias e os alunos estavam assustados e localizados no último andar do
imóvel. A população contou que o fogo também danificou a fiação de algumas casas e os vizinhos acabaram inalando a fumaça. Os bombeiros foram acionados e a linha amarela teve de ser interditada até o acesso 7, próximo a Bom Sucesso. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, somente a fachada da creche foi atingida pelo incêndio e um poste próximo foi danificado, interrompendo o fornecimento de energia elétrica. A creche ficará fechada para os reparos e os alunos já foram transferidos temporariamente para uma outra unidade. E terça-feira é dia de Minuto Pet, aqui no Jornal das 18h30 com ela, Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. Boa noite, Kleber, para você e a todos que nos acompanham. Bom, quem tem animal de estimação em casa sabe a importância do bem-estar deles e também o desespero que bate quando os filhos de 4 patas adoecem. Depois do diagnóstico veterinário, nós vamos à farmácia Pet comprar os remédios e, ao chegar, nós somos surpreendidos com a alta dos preços. Pensando nisso, a primeira farmácia popular gratuita do estado de São Paulo chegou no município de São Caetano do Sul. Para ter acesso aos medicamentos, os donos de cães e gatos precisam ser inscritos nos programas sociais e ter receita emitida pela Unidade Básica de Saúde Animal ou pelo Hospital Veterinário Universitário do município. São oferecidos antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, pomadas e outros medicamentos. O espaço também conta com a Subsecretaria de Saúde e Bem-Estar, emissão de RG animal e canal de denúncia. Outra excelente notícia, Kleber, é que no mesmo local são ofertadas aulas práticas de banho e tosa supervisionadas pelos professores e cursos de capacitação para pessoas acima de 18 anos de idade que tenham interesse em ingressar na área PET. O primeiro hospital veterinário municipal e a primeira unidade básica de saúde animal já haviam sido inaugurados em São Caetano do Sul no ano passado. O endereço da farmácia veterinária gratuita está aparecendo aí na sua telinha. Bom, então é isso, Kleber. Na semana que vem eu volto aqui com mais informações no Minuto Pet. Boa noite para você. Boa noite, Carol. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.